Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sempre presente em nossos corações, né? Que a gente possa continuar cada dia mais vivendo na presença do Senhor e fazendo a vontade dele. Porque com certeza a vontade do nosso Deus e do nosso Pai é o melhor para cada um de nós. Como diz a palavra, né? Se os nossos pais aqui na terra sabem nos dar coisas boas, imagina o nosso Pai espiritual. O que será que ele tem para nos dar, né? Então são coisas grandiosas, coisas maravilhosas, né, que ele tem para nos dar. E hoje eu vou abrir no livro de Hebreus para ler essa mensagem para todo o povo, para todos aqueles que amam e gostam de ouvir a palavra do Senhor, para que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós. E esta palavra venha dar frutos, esta palavra venha crescer em nossos corações. No livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32. E a palavra do Senhor diz assim: Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. A palavra do Senhor está dizendo que aqueles cristãos, naquela época, quando eles escutaram a palavra, quando eles foram iluminados pelo Evangelho, pela palavra da verdade, ali começou um grande rebuliço, ali começou grandes lutas, grandes afrontas na vida daquele povo, né? E hoje, da mesma forma, muitas pessoas estão vindo para a igreja, vindo se reunir, achando que não vão ter mais problema, achando que não vão ter lutas, achando que não vão ter perdas. Mas a palavra é muito clara. Quando eles foram iluminados, quando eles ouviram a palavra, quando eles aceitaram a verdade, quando eles aceitaram o evangelho, eles suportaram grandes lutas, grande sofrimento. Mas eles continuaram firmes, perseverando, eles não retrocederam. E a palavra continua assim: em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. E ali eles foram insultados, espancados, maltratados, brutalmente maltratados, muitos deles. Foram insultados, isso publicamente, isso era para todos verem. E ali eles continuavam firmes, porque eles sabiam em quem confiar. Eles tinham a certeza que eles estavam no caminho certo. Eles não retrocederam por causa das lutas, por causa dos maus tratos, por causa do sofrimento. Eles não retrocederam. Eles continuaram firmes, seguindo a verdade. Porque eles sabiam que o que eles tinham recebido de Cristo era a verdade. Eles sabiam que o que eles tinham recebido, como se diz a palavra, iluminados, que eles estavam nas trevas, mas eles foram iluminados pelo Evangelho. Eles sabiam que aquele Evangelho tinha algo poderoso na vida deles. Eles sabiam que o Evangelho tinha dado a eles o poder deles ter a vida eterna. E eles não se incomodavam com os sofrimentos, com os maus tratos, com os espancamentos. Eles não se incomodavam, porque eles tinham sido iluminados. Através de quê? Através do Evangelho. Através do Evangelho eles foram iluminados, e ali, quando eles foram iluminados, quando eles entenderam verdadeiramente a palavra do Senhor, eles não se incomodaram com as lutas, com os maus tratos, com os sofrimentos, com as perdas. Tudo isso eles passaram. Interessante que muitos crentes hoje em dia, quando estão na presença do Senhor, eles acham que estão imunizados. Não tem mais sofrimento, não tem mais perdas, não tem mais sofrimentos, mas não é dessa forma que o Evangelho nos ensina. Aqui está falando que quando eles foram iluminados, ali começou grandes lutas, maltratos, lutas, sofrimentos, perda, tudo aconteceu com aquele povo. E quando chega no versículo 33, no versículo 33, para concluir esse versículo, diz assim: em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram comparticipantes com aqueles que foram tratados assim. E tinha muitos deles tratados dessa forma. E quando eles não estavam sofrendo,
ele se tornava participante daquela luta, daquele sofrimento. Para quê? Para que hoje esse evangelho estivesse nas nossas mãos. Porque já pensou se ele estivesse retrocedido, se ele estivesse voltado para trás, se ele estivesse, não, eu não vou aceitar, esse evangelho é mentiroso e eu estou sofrendo muito por causa da palavra do Senhor. Mas não, eles se firmavam. Eles faziam, eles se firmavam, eles iam até o fim, eles lutavam pela palavra da verdade. E hoje em dia não se acontece isso. Tem muitos dizendo, eu sou cristão, só porque está ouvindo a palavra, está se reunindo, mas não pode sentir uma dor na unha que coloca Deus. Não, eu estou servindo a Deus e foi pior. Eu estou servindo a Deus e está acontecendo isso. A palavra não ensina que a gente estamos imunizados por causa que estamos em Cristo Jesus. A palavra está dizendo que vamos passar grandes lutas. Mas temos um Deus que ele é poderoso para fazer em nossa vida muito mais do que pensamos e do que imaginamos. Por quê? Porque ele está segurando em nossas mãos para que a gente possa passar por essas lutas. As lutas vão vir, os sofrimentos vão vir, as coisas ruins do mundo vai vir sim, para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus e para aqueles também que não estão. Só que a diferença daqueles que estão em Cristo é que eles têm alguém para se firmar, para se apoiar, e crer e acreditar e ter fé, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. E no versículo 34 diz, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Então aqui a palavra está dizendo que eles eram comparticipantes daqueles que estavam sendo presos, daqueles que estavam passando por lutas, daqueles que estavam sofrendo. Todos eles passaram por isso. E aconteceu que chegou um momento que tiraram tudo o que eles tinham, mas também aceitaram com alegria a expoliação. Tiraram tudo o que eles tinham. Quem tinha bens, o que eles tinham, quem tinha os animais, quem tinha bens, ali foi tirado tudo deles. Mas eles não ficaram tristes, nem ficaram com raiva. A expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Eles entenderam que eles tinham um patrimônio muito maior do que esse que tem aqui na terra. O patrimônio deles era no céu, o patrimônio deles era celestial. Eles não estavam preocupados com esse patrimônio. Hoje, diferente de nós, porque nós se preocupamos com o patrimônio terreno, com o que a gente pode ter aqui na terra. E a gente não podemos perder nada para ninguém, porque a gente estamos preocupados com este patrimônio. Né? E interessante que as pessoas de antigamente, esse povo de antigamente, eles não se preocupavam. Foi tirado, como a palavra diz, mas também aceitaram com alegria, a expoliação. Tiraram tudo deles, deixaram eles sem nada dos seus bens, porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Eles sabiam que tinha algo maior para eles. Eles sabiam que tinha algo durável, que era os céus, que era o seu lar, que era aquele patrimônio que Deus tem para cada um de nós. E Deus tem esse patrimônio para todos nós. Por isso que a palavra diz que a gente não podemos nos apegar às coisas da terra, porque a gente não sabemos a hora que a gente vai embora daqui desta terra. E tudo que nós temos realmente vai ficar. E são tantas brigas, tantas lutas, as pessoas querendo tirar proveito em cima de tudo aquilo que eles fazem. Eles tiram proveito, eles têm ganância, eles querem viver uma vida sustentável, muitas vezes tirando o que é do próximo. Então, antigamente não era dessa forma. Os cristãos de antigamente, eles não se preocupavam com isso. Era deles, eles tinham o seu patrimônio. E mesmo assim foi tirado o patrimônio deles. Mas eles não se incomodaram, porque eles esperavam um patrimônio maior, um patrimônio durável, um patrimônio que não vai acabar, que é quando a gente for para os céus. É quando a gente estiver lá com Cristo Jesus. Esse patrimônio ninguém tasca, ninguém tira, porque é nosso. Foi dado pelo nosso Pai, foi dado pelo nosso Deus. E o verso 35 diz assim, portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, aqui está dizendo, olha, não retroceda, não volte para trás. Vocês já passaram por tantas lutas, por tantos sofrimentos. Continue firme.
Não perca a confiança em Deus. Não perca a confiança naquilo que Deus prometeu a cada um de nós, que é o nosso patrimônio celestial, é a nossa casa celestial. É aquilo que nós vamos ter para sempre, para o resto da vida, porque aqui na terra é passageiro. O nosso patrimônio, a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. Não sabemos se vamos embora hoje, se vamos embora amanhã, se vamos embora daqui a 10 anos, nós não sabemos, mas Deus sabe. Então é necessário que a gente não venha se apegar aos nossos patrimônios, aos nossos bens, a algo que muito a gente se apega e a gente tanto apegado que a gente esquece das coisas do Senhor. A gente esquece o que Deus realmente quer de cada um de nós. A gente esquece que realmente o que foi que Deus prometeu para a gente, que é um patrimônio, como diz a palavra, superior e durável. Superior o quê? Superior a esse que nós temos aqui na terra. Nós temos algo maior, algo grandioso. Isto é promessa de Deus. Isto ele prometeu. Ele não prometeu a nós um patrimônio aqui na terra, prometeu um patrimônio nos céus, porque lá ele é o dono do ouro e da prata. A cidade é feita toda do ouro, de pérolas. A praça é de ouro puro. Então, este patrimônio, ele é nosso. Ele pertence aos filhos de Deus. Ele pertence àqueles que realmente querem ir para o Pai, querem viver na presença do Pai. Já fazendo o que aqui na terra? Já se negando as coisas que nos afastam de Deus. Negando a avareza, a prostituição, a libertinagem, tudo aquilo que não vem de Deus, que Deus diz que é contra ele, Deus diz que é pecado. E ele diz, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, é necessário que a gente persevere em quê? Fazendo a vontade de Deus. Porque tem muitas pessoas que se diz cristão, mas realmente não está fazendo a vontade de Deus. Não está fazendo a vontade do Pai. E quando não se está fazendo a vontade do Pai, não estamos perseverando. Estamos perseverando em quê? Se não estamos fazendo a vontade de Deus. Se nós continuamos fazendo a nossa vontade. Se continua fazendo o meu querer, o nosso querer. Não tem renúncia. Né? Não houve uma conversão verdadeiramente. Não houve isso. Por quê? Porque continua da mesma forma. Da mesma forma que eu era há 2 anos atrás, eu continuo sendo. Então, isso não é renúncia. Isso não é fazer a vontade de Deus, como está falando aqui na palavra. Vocês precisam perseverar. Perseverar em quê? Na vontade do Pai, na vontade de Deus, no que Ele realmente quer para a nossa vida. Porque, portanto, não perca a confiança. O versículo 35 diz, portanto, não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente faz a vontade de Deus, essa nossa confiança, essa nossa certeza que Deus nos prometeu algo, e essa promessa está válida para todos nós, então nós precisamos ter essa confiança para quê? Porque ela tem grande recompensa. E que recompensa é essa? A recompensa é que a gente vai fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa que Deus fez para cada um de nós. Então, quando a gente tem confiança em Deus, quando a gente persevera fazendo a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é carnal, ela é mundana. A nossa vontade ela nos afasta da presença do Senhor. A nossa vontade ela nos tira dessa garantia, dessa promessa que Ele nos prometeu. Então temos uma promessa. E a promessa que Deus fez para cada um de nós, ela é verdadeira. Ela vai se cumprir em nossa vida. Mas para que ela se cumpra em nossa vida, é necessário que a gente não perca a confiança em Deus. É necessário que a gente faça a vontade de Deus em nossa vida, perseverando, vivendo uma nova vida, em renúncia, fazendo a vontade do Pai. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Porque os cristãos de antigamente, eles não se incomodaram com as afrontas, com as situações de maltratos, de insultos, perderam seus bens, mas eles não se incomodaram, eles continuaram firmes. Por quê? Porque eles estavam de olho, eles sabiam, ele tinha certeza. A promessa que Deus fez a eles ia se cumprir. E a promessa que Deus fez a ele era um patrimônio superior a esse que nós temos aqui. E o patrimônio que o nosso Deus, que o nosso Pai tem para cada um de nós, ele é durável, ele é para sempre. Ele não vai acabar. Esse aqui da terra vai acabar sim.
tanto a nossa vida, essa vida humana, essa vida carnalmente, ela vai acabar, não tem hora, não tem momento, para que a gente possa partir desta terra para o nosso lar celestial, como também todo o nosso patrimônio, seja ele que for, seja pouquinho, seja muito, ou seja nada, mas iremos partir, iremos deixar aqui tudo, a família, os filhos, os patrimônios, a casa, o carro, não importa, iremos deixar. Por isso que é necessário fazer a vontade de Deus. Para quê? Para que a gente possa alcançar a promessa. E essa promessa é as mansões celestiais. Essa promessa está em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, aquele que trouxe essa graça maravilhosa para cada um de nós. E nos deu de graça. Porque hoje a palavra diz que pela fé, a fé em quê? A fé no Evangelho, a fé na palavra da verdade, a fé em Jesus Cristo, a fé em Deus. É essa fé que nos leva para os céus. É essa confiança, é essa certeza que temos um lar celestial. E é para lá que nós iremos. E lá nós estaremos com o nosso patrimônio garantido, que é o que Deus nos deu verdadeiramente. Vamos orar e agradecer ao nosso Pai por esta grande palavra que Ele hoje colocou no meu coração, para que eu pudesse falar para os filhos de Deus que gostam, que amam a palavra do Senhor. E muitos que ainda não aceitaram as verdades do Senhor. Venham ouvir esta palavra. E que esta palavra seja uma semente plantada no coração de cada um de nós. Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso Pai amado, poderoso e maravilhoso, santo, santo é o teu nome, Pai. Precisamos de ti, Senhor, a todo momento. Precisamos, Pai, viver na tua presença, Senhor, fazendo a tua vontade, como diz a tua palavra, Pai, para que possamos, sim, Senhor, alcançar a promessa que o Senhor fez para todos nós. Eu só te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. E necessitamos cada dia mais, Senhor, estar fazendo a tua vontade, o teu querer, perseverando, sem retroceder. Eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.